E o Plantão Enem ao Vivo está de volta, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e a Rede Minas. E continuamos conversando com as professoras de inglês, de redação e de espanhol. Você de casa participe ligando ou passando um e-mail para Plantão Enem ao Vivo. Já falamos do inglês, do espanhol e nesse bloco o assunto é redação. Professora Leiva, por que que a redação faz tanto medo na hora da prova? E além disso, a redação tem um grande peso no Enem, né, professora Leiva? Tem sim. Rafa, eu acredito e quero dizer assim a todos os nossos futuros, né, universitários, que esse medo, ele é até compreensível, porque neste momento ele está sendo avaliado no seu conhecimento sobre o assunto, está sendo avaliado no seu conhecimento sobre a língua, está sendo avaliado no seu conhecimento textual. Então, é um conjunto de elementos que naquela hora ele tem que associar para demonstrar que ele sabe o quê? Produzir um bom texto. Porque a questão não é produzir um texto, é produzir um bom texto. Esse texto tem que estar adequado ao tema que está sendo colocado. Vale a pena lembrar aqui que o tema é sempre de cunho social e, por isso, ele não é um tema sobre o qual existe uma homogeneidade de sentidos, de compreensão. É sempre um tema polêmico e acredito que aí também vem um pouco do medo. Quer dizer, eu preciso de me posicionar face a um assunto, a um tema sobre o qual há muitas divergências. Então, esse medo é compreensível. Quer dizer, eu preciso de, neste momento, ter uma posição, assumir uma posição. Além disso, ele precisa, neste momento, de demonstrar um conhecimento que faz com que ele aponte, nesse momento, que ele está atualizado, que ele tem informações para colocar. Ele não pode escrever qualquer coisa. Tudo o que ele estiver escrevendo tem que fazer sentido, um sentido exato, um sentido coerente. Ele não pode, por exemplo, começar a sair do tema, a fazer o que a gente chama de digressões, saídas. Ele escapa daquele tema e volta. Então, ele precisa de se concentrar muito. Tem, naquele momento, jogar uma energia, né? E a gente sabe que todos têm essa energia altamente positiva. Né? Joga essa energia positiva para poder dar conta de escrever alguma coisa que seja coerente, alguma coisa que seja talvez inovadora, alguma coisa que mostre que ele é um sujeito pensante, que ele é um sujeito dessa escrita. E escrever de modo que alguém que leia compreenda de um modo claro, de um modo objetivo. E, além disso, escrever dentro da norma culta padrão. Quer dizer, aproximar o máximo da norma culta padrão. Então, esse medo é compreensível, esse medo é até, vamos dizer assim, de um ponto de vista positivo, mas vocês, por favor, não vão à prova do Enem com essa tensão. Vão acreditando o seguinte: assim como eu, tem milhares de pessoas na mesma situação. Eu vou me valer do meu conhecimento, vou me valer da minha experiência e vou me posicionar. Vou me posicionar e, a partir daí, eu vou articular as minhas ideias. Então, são alguns pontos assim mais centrais. Então, o medo, ele é compreensível, mas não é necessário que chegue com ele até lá. Vamos eliminando devagarinho, né? Eu considero que o medo, você tem que trabalhá-lo porque ele pode ser um fator inibidor. Né? Então, ele vai podar a sua criatividade, a sua imaginação. Exatamente. E tem que relaxar para chegar na prova tranquilo. Não precisa tomar nenhum calmante. Não, também não, porque aí vai embaralhar tudo. Aí não vai dar conta. Bom, eu diria também, né, que é para o aluno ir para essa prova de redação, né, também no ponto de ser um desafio para ele, né? Porque o desafio é sempre bom a gente conseguir, né, dominar aquele desafio. É como um detetive mesmo, né? Sempre a história do detetive, né? Você está ali para você se posicionar e tome isso como um desafio. E colocar o foco, porque a questão é foco. O tempo é pequeno, o tempo não é grande, o tempo é minúsculo para isso. E para ele se livrar um pouco dessa possível tensão que possa existir nesse momento, é realmente fazer o rascunho,
colocar todas as ideias no rascunho, sempre se posicionando, porque a questão de focalizar, que eu estou dizendo, centra no foco. O tema é este aqui, qual é a posição que eu vou assumir, não perca muito tempo. Qual é o tema, qual é a posição que eu vou assumir diante disso e de quais elementos, de quais argumentos, de quais dados eu posso lançar mão para comprovar a minha ideia, que é a minha tese. E sobre isso, sabemos, todos nós temos uma opinião a respeito de alguma coisa. Então, acredite nisso. Né? Você tem uma opinião, você é um sujeito pensante. Então, é um desafio, mas é um desafio que você consegue eu digo, vencê-lo, porque você é um sujeito de relações, você é um sujeito que está no mundo letrado, você é um sujeito de experiências. Então, é focar, não perder e neste foco, eu considero também que ele apareceu uma ideia neste rascunho, a nota. Ela poderá ser útil na hora de passar a limpo, na hora de reconstruir o seu texto, ela pode ser usada ou descartada. Eu gostaria de enfatizar um pouquinho sobre o título. Né? Título que você vai dar, né, ao seu texto. Então, aí é a hora de você usar a sua criatividade. Né? Pense no tema e crie um título interessante. Crie um título que vá chamar a atenção e que vá aguçar, né, a curiosidade do seu leitor. Agora, não pode perder muito tempo nisso. Não é verdade? Não, mas vocês são muito criativos. Nós temos certeza disso. E também, professoras, são duas perguntas, eu vou tentar juntar. A primeira do Tiago, que ela pergunta justamente isso, qual a diferença entre tema e título. E a segunda pergunta é do João Nelson Júnior, aqui de BH também. Ele pergunta qual a importância de se colocar um título e qual a gravidade de não se colocar um título. Olha, a diferença entre tema e título é fundamental. Primeiro, que o tema, ele é do que trata o texto. O tema, ele é mais abstrato. Por exemplo, violência. Violência é um tema, é uma abstração. O título é o que eu quero demonstrar a respeito desse tema. Então, eu transformo a minha ideia, eu transformo o meu ponto de vista num título. Quando eu brincava aqui que não pode perder muito tempo, é que realmente, se ele pudesse ser criativo, pudesse ser inovador, ótimo. Mas que, de algum outro modo, que ele procure sinalizar essa diferença. Né? Se o tema por exemplo, meio ambiente, alguma coisa assim, porque o tema é sempre social, um tema polêmico, ele não vai colocar como título meio ambiente. Ele vai colocar seja verde. Ele vai colocar alguma coisa que ele queira chamar a atenção, porque que é o título? O título sinaliza para o leitor o que virá. Então, a importância é essa. Já pelo título, você já demonstra quem é você, qual é o seu ponto de vista. Não colocar título já é, por antecipação, negar a sua própria posição. Então, não é bom que não se... Não é bom. O penaliza no resultado. Penaliza o resultado. Bem? Eu acho que, assim, dois de vocês, mesmo escrevendo sobre o mesmo tema, não será o mesmo texto. Não será, porque são posições distintas. E aí, o título vai refletir o que a professora Leiva acabou de falar. Tem de refletir o que vem em seguida. Ou seja, tomar cuidado para não repetir o tema como se fosse o título. Que a gente ela falou também, que ela chamou a atenção. Rafa, ela é muito importante. Agora, ela não pode ser o peso, por quê? Onde é que está o peso também? À medida em que ele colocou o título e que ele vem trabalhando nas informações e nos dados, onde que ele fecha esse título? Ele fecha realmente na conclusão. Quer dizer, o título dele tem que vir conduzindo a esta conclusão. E a conclusão é algo extremamente importante no momento da produção. Por quê? Não é o que se espera de um aluno que está fazendo um texto para o Enem? Se espera que ele seja um sujeito crítico diante da sua realidade. E não vai concluir um texto simplesmente dizendo, olha, por isso é importante, é importante isso, é importante aquilo. Não. Ele tem que se posicionar objetivamente apresentando uma solução. Uma solução para aquilo que ele está discutindo. Se ele vem colocando e no final ele não fecha com a solução, também será penalizado. Então são coisas muito simples, que têm a ver com o tema. O tema é aquele que ele vem discorrendo. Sobre esse tema, o que eu penso,
e o que eu apresento como solução para esse tema. Coisas muito simples. E o que meu título vem sinalizando? Vem sinalizando o meu pensamento, a minha posição, a minha subjetividade. Não se quer ler textos iguais. Se deseja ler textos diferentes. Porque os sujeitos são diferentes. Rafael, tem alguma pergunta aí? Olha só, nós temos professores assistindo as professoras também. Olha, mas que ótimo! Olha só, a Ana e o Pércio, eles falam parabéns pelo plantão, que ajuda muito a nós que lecionamos também. Ela fala o seguinte: eu e meu noivo, que é professor em São Paulo, pedimos que expliquem como os alunos devem se atentar à coesão textual na redação. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer, né, a participação, né, e os nossos colegas, né, os nossos colegas de profissão e de crenças e de esperanças de que nossos alunos vão sair muito bem neste Enem. A coesão, ela é um elemento que, visto separadamente, pode causar um pouco de confusão. Porque o que é a coesão? A coesão, ela é tudo aquilo que costura o texto. É tudo aquilo que costura o texto. Vou dar um exemplo simples. Eu coloco uma ideia central, uma ideia que eu estou defendendo, logo ponho um ponto, logo em seguida ponho outra ideia. O que eu quero estabelecer de relação entre essas duas ideias? Por exemplo, ele diz, as crianças vêm sendo penalizadas, ponto. O mundo está muito cruel, ponto. Bom, o que eu quero estabelecer de relação? É de causa, é de consequência, é de, não é isso? É de conclusão, é de explicação. Então, a coesão, ela articula as ideias, ela cria os laços, ela fecha. Então, é muito importante, porque às vezes, sobretudo num texto de Enem, tá? Nesse texto de seleção do Enem, em que o básico é uma opinião, se eu não uso esses elementos juntivos, que a gente chama de elementos coesivos, o leitor não vai entender o que eu quero. E o leitor também poderá colocar o que ele quiser no lugar. Eu estou querendo dar uma ideia ideia contrária, mas se eu não colocar lá um mas, um porém, um contudo ou um embora, ele vai se colocar no direito de colocar o que ele quiser. Aí a minha ideia não fica clara. Então, a coesão, ela, em primeiro lugar, ela vem a partir daí, dos laços que eu vou criando, e é muito importante... Não, quero colocar aqui junto com a professora Leiva, que a professora Leiva está falando do ponto de vista da produção. O que ela está falando serve para a leitura. Para a leitura. Tá? Ok. Vou com esses elementos aí para dar. Para a gente continuar falando de redação, eu vou chamar um vídeo que a gente produziu. Okay. Vamos lá? Para fazer uma boa prova de redação no Enem, fique de olho nessas dicas. Se ligue no tempo para a produção do texto. Ele é limitado, o que exige objetividade nas decisões. Reconheça o tema. Ele é sempre de cunho social. Por isso, procure se informar sobre os principais assuntos que circulam na mídia nos últimos tempos, como violência, intolerância, desemprego, drogas, infância explorada, agressões ao meio ambiente. A proposta apresentada na prova é acompanhada de um texto de apoio. Esse texto é sempre polêmico e visa estimular o seu raciocínio, mas não copie o texto de apoio, faça o seu. Lembre-se do gênero textual, que é sempre uma opinião. Por isso, comece seu texto destacando seu posicionamento a respeito do tema, fazendo uma afirmação. Depois, preocupe-se em responder. Como posso comprovar minha opinião? Que argumentos devo apresentar? E cuidado, para não apresentar preconceitos, discriminações e nem citar nomes de pessoas de forma comprometedora. Muito importante, não termine seu texto dando conselhos ou fazendo críticas. Ao invés disso, priorize a elaboração de uma solução para o problema apresentado. Você deve escrever pelo menos 7 linhas e no máximo 30. O importante é que seu texto tenha comunicado algo e comunicado bem. Um texto bom não quer dizer um texto longo. E fique tranquilo, confie em você, na sua capacidade e no seu conhecimento. E boa redação! Ai, que tosse, vai.
Professora, muita gente exagera na hora da redação, usa palavras rebuscadas, que ninguém usa no dia a dia. É importante ser coloquial? Nenhuma coisa nem outra. É na medida certa. O que é a medida certa? É usar a linguagem mais próxima do formal, que a gente está dizendo, não tão coloquial, nem mais próxima do formal, e nem palavras rebuscadas. Nesse momento, ele não tem que mostrar nenhuma erudição. Ele tem que mostrar que ele conhece sobre o assunto, que ele tem um vocabulário adequado ao tema que ele está colocando. E isso tem a ver, Rafa, com o que a gente estava dizendo ainda há pouco, é bom que a gente completa, tem a ver com a coesão. A coesão, ela, além dos laços que ela cria no texto, nas ideias, na articulação das ideias, a coesão também tem a chamada coesão lexical, que tem a ver com o vocabulário. Se eu fico preocupada em usar um vocabulário muito rebuscado, o que pode acontecer? Quebra de sentido. Então, se quebrou o sentido, quebra a coerência, portanto, é um elemento da coesão. Nesse sentido de que o vocabulário, ele tem que ser, ele também vem para adequar-se ao sentido do texto. Então, a preocupação é, procure dizer de um modo mais simples, mais objetivo, sem essa preocupação de estar usando rebuscamento, que não é para isso nesse momento, e nem um coloquialismo, que também não faz parte. Nesse momento, ele tem que demonstrar que sabe produzir um texto opinativo dentro de um conjunto de conhecimento linguístico, e dentro desse conhecimento linguístico é a norma mais aproximada, né, da linguagem formal. E dentro dessa coesão também, do que a gente falava ainda há pouco, essa questão do vocabulário, que pesa bastante. Quando eu falo a questão do vocabulário, que pesa, é o uso de... A pessoa às vezes escutou uma palavra, achou que era bonita, deixa eu colocar essa palavra aqui, que vai enfeitar meu texto. Não ponha se não faz sentido. Vai ser penalizado. E também a questão de... Ele usa uma palavra para não ficar repetindo muito. Aí sim, é importante que ele tenha um vocabulário para substituir, que também é a coesão. Para ele ficar substituindo. Para não repetir a mesma palavra em lugar dele ficar falando toda hora, o jovem, porque o jovem, ele tem que saber que é o jovem, lá na frente, ele vai procurar usar um vocabulário que substitua, né, do campo semântico a palavra jovem. Então, isso é muito mais importante do que ficar buscando palavras rebuscadas ou ficar se abrindo muito a um coloquialismo que não vai fazer sentido neste momento. Já que estamos falando do jovem, vamos ver o que eles estão perguntando pra gente? Vamos! Que pergunta você tem aí, Rafa? A Daniela de Nova Lima diz assim: sempre ouço falar que devo utilizar recursos linguísticos para produzir uma boa redação. Que recursos são esses? Olha, bom, responder essa pergunta neste momento é significativo, tempo, né? Mas eu queria dizer, a Daniela, né? Isso. A Daniela, que nos ouve, que esses recursos linguísticos significam todos os recursos que estão a serviço do sentido no texto. Não são qualquer, né? Não são quaisquer recursos. Eu diria, em princípio, eu chamaria atenção, dentre vários, como aquele que a gente já falou aqui, do vocabulário, já foi uma resposta. O dos laços, já foi uma resposta. As palavras de ligação. As palavras de ligação. O uso dos pronomes adequadamente. Né? Eu tenho desse, esse, em lugar de ficar repetindo, trago o pronome. Agora, tem um recurso linguístico que nós aqui, tanto de qualquer área, tanto do espanhol quanto do inglês, precisamos de botar atenção sobre eles, que são, e sobretudo para o Enem, hein? Como diz o Rafa, se liga. Olha a dica se liga, hein? Sobretudo o Enem, que são os operadores de argumento. Os operadores de argumento, eu vou explicar, significam pequenas palavras que vão produzir eles vão poder produzir todo o sentido que você quer dizer ali naquele momento. Então, eu vou citar um exemplo simples. A palavra ainda. Os recursos não chegaram. Os recursos ainda não chegaram. Então, o ainda é um posicionamento meu. Então, os recursos da língua são, às vezes, palavras que, às vezes, nós usamos muito no cotidiano e que vão produzir
toda a diferença. O inclusive, o até mesmo, o embora, que são os conectivos. O provavelmente. O provavelmente, o talvez. O talvez. E tomar um pouco de cuidado, porque na hora da prova do Enem, eu não posso ser tão fluido. Eu tenho que ser claro. Então, o talvez não caiba, mas o certamente. Não, certamente também não vai caber, né? Não, o possivelmente. São palavras que gente, infelizmente o nosso tempo está terminando. A conversa aqui está muito boa. A gente poderia ficar aqui vários programas falando sobre isso. Obrigada, professora Leiva, Reinilda, Consolação, pela participação de vocês. Realmente o nosso tempo acabou, mas sábado que vem tem mais. E se a sua pergunta não foi respondida aqui ao vivo, no nosso site você vai ter a resposta lá. A gente te espera no próximo sábado. Até lá. Até lá.